Mulheres transformadas. Se tem uma coisa que a Bíblia faz é honrar as mulheres. Por mais que naquela época e naquela cultura as mulheres eram praticamente desconsideradas, o Senhor, na história da salvação, sempre honrou as mulheres. E depois da vinda de Cristo e de seu ministério, aí é que as mulheres foram mais honradas ainda, tanto no tempo do ministério de Jesus, como depois na formação da igreja e na sua continuidade. Hoje, em nossa devocional sobre os personagens bíblicos, eu quero falar sobre 4 mulheres que foram citadas na genealogia, que é a história dos antepassados de Jesus. Jesus foi gerado pelo poder do Espírito Santo na vida de Maria, mas ele teve um pai adotivo que foi José. Só que o Messias prometido de Israel tinha que ser da linhagem do rei Davi. E José, o pai adotivo de Jesus, era dessa linhagem. E no livro do Evangelho de Mateus, logo no capítulo 1, Mateus relatou essa genealogia desde Abraão, passando pelo rei Davi, até chegar em José, que era o pai adotivo de Jesus. Eu tenho o costume de orar a palavra, leio um texto e oro em cima do que estou lendo. E nessa semana iniciei o livro de Mateus, e exatamente na genealogia, e nessa genealogia, normalmente eles citavam apenas os nomes dos patriarcas ou dos homens. Mas Mateus citou 4 mulheres na genealogia de Jesus. E diga-se de passagem, essa situação foi meio que um tapa de luva no povo judeu, pois essas 4 mulheres tiveram problemas muito sérios em suas vidas, que aos olhos dos judeus não era nada bom. Vamos ler o texto e te explico mais à frente. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Pastor Clodoaldo aqui em mais uma devocional Personagens Bíblicos. Hoje o tema será Mulheres Transformadas. Vamos ler o texto de Mateus, capítulo 1, versículo 3 a 6. Nos diz assim: Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Esrom, e Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Nasson, e a Nasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Rute gerou Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Você reparou na ênfase que eu dei aqui nas mulheres? Quem conhece um pouco da Bíblia sabe quem foram essas 4 mulheres citadas aqui. Tamar foi uma nora que enganou seu sogro, que a estava enrolando e acabou ficando grávida dele. Rute foi uma estrangeira que conquistou o coração de Boaz, que era um judeu. E uma mulher estrangeira para um judeu era pior do que uma prostituta. Depois, no versículo 5, nos fala de Raabe. Essa era realmente uma prostituta e tinha uma casa de prostituição. Não é? Mas ela ajudou os espias de Josué, os escondeu para que eles pudessem conquistar a cidade de Jericó. Temos ali uma história muito linda de conversão dessa mulher e sua família ao povo de Deus. E por último, Mateus citou a mulher de Urias. Seu nome era Batseba. Ela foi a mulher que Davi adulterou e teve o seu filho Salomão, um dos maiores reis de Israel. Então, pelo que vemos, o evangelista Mateus estava meio que dando um tapa de luva em alguns judeus nas comunidades das igrejas recém-formadas, que não acreditavam que Jesus era o Messias. Esses judeus arrotavam a arrogância da descendência do rei Davi. Então, Mateus explicou para eles que a descendência de Davi não era tão limpinha e certinha quanto esses judeus pensavam, mas tinham seres humanos, tinham mulheres, e que mesmo assim o Senhor transformou a vida dessas mulheres e elas acabaram, sem querer, fazendo parte da história da salvação da humanidade, da história do Filho de Deus. O nosso Deus, irmãos, ele é maravilhoso. De onde nós menos esperamos, ele tira uma bênção. Na época em que cada mulher dessas que foram citadas viveu, ninguém poderia imaginar que elas estariam fazendo parte da história da salvação, ainda mais por causa dos erros que elas tiveram ou de situações que aconteceram com elas.
mas com suas atitudes de mudanças de vida, elas se tornaram elos principais na genealogia do próprio Cristo. Deus usa, meus irmãos, quem Ele quer, Ele capacita aqueles que Ele escolhe, Ele chama quem Ele quiser e transforma essas vidas para que sejam usadas para a glória do seu nome. Pode ser que aos olhos humanos a sua vida hoje não seja nada, mas aos olhos de Deus pode sim ter um grande significado e um grande propósito. Basta você se colocar na mão de Deus e permitir que Ele transforme sua vida, que Ele toque em sua história e tudo fará muito mais sentido para você. Tenho certeza que as mulheres citadas no primeiro capítulo aqui de Mateus jamais imaginariam que teriam essa relevância na história da humanidade e muito mais na história da salvação. Assim, somos eu e você. Pode ser que sejamos insignificantes para este mundo, mas se estivermos no centro da vontade do Senhor, Ele vai nos usar e vai fazer com que muitos venham a nos conhecer para a glória do nome dEle. Deus quer te usar para uma grande obra, e se não for uma grande obra, pode ser uma obra muito relevante. Guarde isso no seu coração. Você não nasceu por acaso. Deus tem muito para você. Amém? Vamos orar ao Senhor e que nós possamos aprender que o nosso Deus usa quem Ele quer, transforma, abençoa e faz o nosso nome conhecido na história. Vamos orar então. Nosso Deus e Pai, louvado seja o nome do Senhor. Como é bom, Senhor, estar diante do Senhor com a Sua palavra. Sua palavra realmente é luz para os nossos caminhos, é lâmpada, Pai, para os nossos pés. Obrigado, ó Deus, por tão grandes verdades, por tão grandes, Pai, revelações que a Sua palavra tem para nós. Vimos aqui na genealogia de Jesus, mulheres que tiveram problemas, situações que aconteceram terríveis com elas, ó Pai, que aos olhos humanos não tinham condições alguma, Senhor, de fazer alguma história, mas o Senhor, ó Deus, o Senhor usa os improváveis. Muito obrigado pela vida dessas mulheres, ó Pai, porque o Senhor as tocou, transformou suas vidas e marcou suas histórias. Que assim também seja a nossa vida. Quantos de nós, Pai, pensamos ser insignificantes, às vezes não somos relevantes aos olhos de ninguém, às vezes, Pai, não estamos fazendo nada de relevante, mas se nós colocarmos o nosso coração diante de Ti, se Te aceitarmos como Salvador, o Teu Espírito vai entrar na nossa vida e a nossa história nunca mais será a mesma, meu Deus. Toma a vida do meu irmão e da minha irmã, quem sabe pessoas que estão desanimadas, tristes, ó Pai, com situações que aconteceram em suas vidas, ó Deus, quem sabe pesadas, de culpa por alguma coisa que aconteceu, mas que elas saibam nesta manhã que o Senhor é Deus para tocar, para transformar e fazer de nós, ó Pai, um instrumento relevante da Sua obra, ó Deus, para glorificar o Teu santo nome. Que nós sejamos instrumentos do Senhor de salvação, de cura, de libertação, de ajudar o nosso próximo e, acima de tudo, de adoração ao Senhor Deus Pai Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, toca, transforma a vida desta mulher, deste homem, desses irmãos que têm nos ouvido, ó Pai, que eles sejam guardados por Ti e saibam que pode ser que eles nem imaginam, ó Deus, nem sonham o que está para acontecer, mas se estivermos em Suas mãos, grandes coisas o Senhor vai fazer, grandes obras, Pai, obras relevantes, obras que, ó Deus, ficarão na história através de nós, simples, meros mortais, mas, ó Deus, usados por Ti, nós podemos sim, ó Deus, glorificar o Seu nome. Assim oramos, ó Pai, que o Senhor nos dê saúde física, emocional e espiritual para continuarmos no centro da Sua vontade. Assim oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, que palavra poderosa. Então, manda para aquela pessoa que você está vendo que ela está desanimada, pensando em desistir, às vezes pensando até em suicidar, pensando em se separar, pensando que não tem mais jeito, pensando que tudo acabou. Manda para ela, fala, olha,
escutei uma mensagem aqui poderosa. Ouve aí, depois você me fala. Eu tenho certeza que Deus vai agir e ajudar essa pessoa. Então compartilhe, inscreva-se aí nos nossos canais, dá uma força aí para o canal Apóstolo Clodoaldo e também Projeto Celebrar. Com certeza Deus vai usar a nossa vida aí para abençoar muitas pessoas. Grande abraço, Deus abençoe e até amanhã. Tenham todos um bom dia na paz do Senhor Jesus.